Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Robson Concursos mais uma vez aqui vibrando para dar continuidade ao nosso projeto das resoluções do COTRAN para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura rápida, estratégica e esquematizada da resolução do COTRAN número 552 de 2015. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira, sem mais delongas. Olha aí, resolução COTRAN 552 de 2015, isso mesmo, que fixa os requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga estratégica. Essa resolução caiu no último concurso, eu acredito que vai cair também agora, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 1º, esta resolução fixa os requisitos mínimos de segurança para o transporte de cargas em veículos de carga. Parágrafo único. As disposições contidas nesta resolução aplicam-se também aos veículos registrados como especiais ou mistos, utilizados no transporte de cargas. Artigo 2º. Só poderão transitar nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, transportando cargas, veículos que atendam aos requisitos previstos nesta resolução. Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam ao transporte de cargas que tenham regulamentação específica ou aquele realizado em veículo dedicado a transportar determinado tipo de carga, o qual possua sistemas específicos de contenção, como, por exemplo, as cargas indivisíveis. Artigo 3º. Todas as cargas transportadas conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no comportamento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas. Meu guerreiro e minha guerreira, artigo 3º estratégico para sua prova. Decore, isso mesmo, é o decoreba. No último concurso da PRF eu acertei a questão decoreba, meu guerreiro. Todas as cargas transportadas conforme seu tipo devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no comportamento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas. Decore o artigo 3º. Artigo 4º diz o seguinte: olha aí, um dever, devem ser utilizados dispositivos de amarração como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço com resistência total à ruptura por tração de no mínimo 2 vezes o peso da carga, bem como dispositivos adicionais como barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados em número suficiente. Decore também o artigo 4º, principalmente ali, no mínimo de 2 vezes, meu guerreiro, que você deve utilizar dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes, cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de no mínimo 2 vezes o peso da carga. Decore o artigo 4º, meu guerreiro, e principalmente ali correntes, cintas têxteis, cabos de aço
e tem que ser no mínimo, meu guerreiro, 2 vezes o peso da carga ali para suportar. Força e honra. Parágrafo 1º diz o seguinte: os dispositivos de amarração devem, outro dever, estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto. Pode ser tanto manual ou automaticamente durante o trajeto. Parágrafo 2º. É responsabilidade do condutor verificar periodicamente durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de fixação e reapertá-los quando necessário, meu guerreiro, minha guerreira. É isso mesmo, é a responsabilidade do condutor. Parágrafo 3º. Fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitido o seu uso exclusivamente para fixação da lona de cobertura quando exigível. Guarde bem, decore esse parágrafo 3º, meu guerreiro e minha guerreira. A princípio, a regra é a proibição de cordas, mas tem exceção quando permitido o uso, agora aqui exclusivamente para fixação da lona de cobertura quando é exigível. Aqui exclusivamente, meu guerreiro, a regra é a proibição da corda, mas tem exceção. Decore também o parágrafo 3º. Isso mesmo, decore. Quer acertar? Decore. Se não decorar, vai errar, viu? Parágrafo 4º. As carroçarias de madeira deverão obedecer aos seguintes requisitos. Decore também o parágrafo 4º. Isso mesmo, decore. Inciso 1º. As carroçarias novas deverão ser construídas com madeira de alta densidade. Olha aí, alta densidade e alta resistência. Ter obrigatoriamente fixadores metálicos de perfil U, que comprovadamente resistam às forças solicitadas, conforme estabelecido no item 3.3 do anexo desta resolução, não podendo ser considerados pontos de fixação as guardas laterais e piso, se estes pontos de amarração não estiverem em contato com travessas ou o chassi. Decore, meu guerreiro, minha guerreira. Inciso 2º. Para os veículos em circulação deverão ser adicionados aos dispositivos de amarração perfis metálicos em L ou U nos pontos de fixação fixados nas travessas da estrutura por parafusos, de modo a permitir a soldagem do gancho nesse perfil, a garantir a resistência necessária. Parágrafo 5º. Olha aí o nosso parágrafo 5º, meu guerreiro e minha guerreira. Na existência de pontos de amarração adequados ou em número suficiente, fica permitida a fixação dos dispositivos de amarração no próprio chassi do veículo. Artigo 5º. Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamentos, máquinas, veículo ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cinta têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria ou do próprio chassi, em pelo menos 4 terminais de amarração. Decore também o artigo 5º, principalmente quando fala de veículos do tipo prancha ou carroceria aberta. Aqui no finalzinho ali fala em pelo menos 4 terminais de amarração, meu guerreiro e minha guerreira. Decore, pegue os pontos principais e acerte a questão. Artigo 6º. Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais. Figura 1, vamos ver daqui a pouco a figura 1 mais abaixo, mas decore o artigo 6º, que diz que nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis,
No caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais, meu guerreiro e minha guerreira. O parágrafo 1º fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais. Decore e guarde, porque fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais. Essa foi a questão, se não me falha a memória, do último concurso da Polícia Rodoviária Federal, no qual Robson Concurso fez 80 pontos líquidos, meu guerreiro e minha guerreira. Infelizmente, em Salvador só entrou com 88, foi para as próximas fases. Perdi muitas questões nas anulações. Se não fosse as anulações eu estaria lá, mas faz parte do jogo. Fosse honra, vibrando agora para esse concurso da PRF 2021. Parágrafo 1º diz: fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais. O parágrafo 2º diz: excetuam-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou de seus fueiros, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas. Meu guerreiro, parágrafo 1º, regra: fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais. Aí vem o parágrafo 2º, trazendo exceção, decore também, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, o parágrafo 3º, os pontos de amarração, isso mesmo, os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi. Decore: os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, não pode exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi. Aqui traduz, meu guerreiro e minha guerreira, a figura 1, isso mesmo, que trata do sistema de amarração aceito, o sistema de amarração não aceito, e figura meramente ilustrativa aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui pode, olha aí, interno, aqui externo não pode, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, aqui pode, que está interno aqui, ó, interno, aqui está interno. Aqui, meu guerreiro, pode, porque está preenchendo toda aqui, ó, da parte interna aqui, laterais aqui, não tem nenhum espaço. Aqui é interno, porque só pode interno porque há o espaço. Aqui não tem nenhum espaço, pode aqui externo. Agora aqui, meu guerreiro, não pode, porque tem esse espaço aqui, não pode externo, meu guerreiro, só pode interno aqui. Força e honra aqui com Robson Concursos, trazendo tudo para deixar você aqui esquematizado e não errar a questão na prova, porque o objetivo aqui é gabaritar a legislação de trânsito na prova. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora ao artigo 7º, que diz: para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga, meu guerreiro. Decore também esse artigo 7º, que também caiu na prova, meu guerreiro e minha guerreira, só que a questão foi anulada. Perdi ali, meu guerreiro e minha guerreira, um ponto, isso mesmo, porque eu tinha acertado no gabarito preliminar, foi anulada. Fazer o quê? Faz parte do jogo. Para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaços vazios nos painéis traseiros e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além do dispositivo de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, a figura aqui ilustrativa aqui mostrando a você todo o nosso artigo 7º aqui para você gabaritar na prova. Força e honra. Artigo 8º, meu guerreiro. Aqui foi esse artigo 8º que caiu na prova, foi o 7º não. Foi esse artigo 8º no qual Robson Concursos aqui tinha acertado no gabarito preliminar, mas a questão foi anulada. Faz parte do jogo. No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente
para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga que se destinam. Parágrafo único. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo único. Estratégico, decore. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapassa a altura do painel frontal e exista, aqui não é meu guerreiro, a altura do painel frontal e existe a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. Se não me falha a memória, na assertiva tinha essa figurinha, mas só que dizia que não havia hipótese de deslizamento. E aqui o parágrafo único diz que tem que ultrapasse a altura do painel frontal, que é essa aqui a altura, ó, ultrapassou, e existe a possibilidade de deslizamento longitudinal, meu guerreiro e minha guerreira. Infelizmente, a questão foi anulada. Fazer o quê? Robson Cursos, que acertou no gabarito preliminar, foi prejudicado, meu guerreiro e minha guerreira. Fazer parte. E quem errou se deu bem porque ganhou 2 pontos. Então, você já sabe, parágrafo único, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal, meu guerreiro. Então, você guarda bem aqui. Aqui pode, meu guerreiro e minha guerreira, olha aqui. Aqui atrás está passando pode, aqui olha, o guarda aqui está passando, aqui pode. Agora aqui a carga ultrapassou o painel aqui, não pode, mas tem também que a questão dizer que tem que existir a possibilidade de deslizamento longitudinal, meu guerreiro e minha guerreira, porque é além de ultrapassar a altura do painel, como está aqui, e que existe a possibilidade de deslizamento longitudinal, a questão tem que falar isso. Tanto carga ultrapassa a altura do painel frontal e que existe a possibilidade de deslizamento longitudinal. Fazer o que? Faz parte com o Robson Concurso aqui, esquematizando por você, trazendo a figurinha. Você aqui não erra a questão, meu guerreiro. Tem que ultrapassar e, além disso, existir a possibilidade de deslizamento longitudinal. Força e honra. Vamos aqui ao nosso artigo 9º, que diz: nos veículos do tipo baú lonado, olha aí, no tipo baú lonado, tipo Sider, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Também decore nos veículos do tipo baú lonado, tipo Sider, as lonas laterais, meu guerreiro, não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Se não falha a memória, também caiu uma questão relacionando o artigo 9º com o artigo 10. O artigo 10 diz: nos veículos com carroceria inteiramente fechada, isso mesmo, fogão carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico e etc., as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos. Foi isso mesmo, questão lá da figurinha, meu guerreiro, do baú lonado tipo Side e do veículo inteiramente fechado, fogão, carga geral, baú isotérmico e baú frigorífico. Caiu lá para diferenciar esses dois, artigo 9 e artigo 10. Então, guarde e decore. Artigo 9, nos veículos do tipo baú lonado, do tipo Side, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Beleza, você já decorou. Não pode baú lonado tipo Side, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga. Agora, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Artigo 10. Nos veículos, carroceria inteiramente fechada, fogão carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico e outros, as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo opcional a existência de pontos de amarração interno. Não tem como errar. Decoreba 9 e 10 para acertar na prova, força e honra. Artigo 11, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte: os veículos abrangidos por esta resolução, fabricados ou encarroçados a partir de 1º de janeiro de 2017, deverão possuir pontos de amarração de acordo com as especificações do anexo, além de observar os demais requisitos previstos nesta resolução. Artigo 12. Os veículos fabricados ou encarroçados
até 31 de 2016 deverão cumprir os requisitos mencionados nesta resolução a partir de 1º de janeiro de 2018, facultado sua antecipação. Artigo 13. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no CTB. Aí você vai lá no CTB e vê esses artigos aqui, meu guerreiro. Artigo 169. Quando transitar com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados. B. Artigo 230, inciso 9. Quando for constatada a falta dos dispositivos obrigatórios de fixação fabricados para amarração de cargas ou mecanismo de tensionamento, quando aplicável, quando portar os dispositivos obrigatórios de fixação em mau estado de conservação, quando utilizar cordas como dispositivo de amarração de carga em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta resolução. C. Artigo 230, inciso 10. Quando utilizar a passagem dos dispositivos de fixação pelo lado externo das guardas laterais nos veículos do tipo carroceria aberta com guardas laterais rebatíveis, quando utilizar os dispositivos de fixação com os pontos de ancoragem não fixados nas travessas da estrutura carroceria ou com os pontos de ancoragem em desacordo com os requisitos do anexo 1. D. Artigo 235. Quando transportar carga ultrapassando a altura do painel frontal, existindo a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. E. Artigo 237. Quando for constatada a ausência da placa ou adesivo de identificação contendo o nome e CNPJ do fabricante dos pontos de amarração previstas no item 5 do anexo 1, artigo 9º, nos veículos do tipo baú lonado, tipo Sider, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Mais uma vez aqui relacionando, meu guerreiro, minha guerreira, o artigo 9º que diz que nos veículos do tipo baú lonado, tipo Sider, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. E o artigo 10, nos veículos com carroceria inteiramente fechada, fogão, carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico, etc. As paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos, meu guerreiro e minha guerreira. E o artigo 11, os veículos abrangidos por esta resolução, fabricados ou encarroçados a partir de 1º de janeiro de 2017, deverão possuir pontos de amarração de acordo com as especificações do anexo, além de observar os demais requisitos previstos nesta resolução. Artigo 12. Os veículos fabricados ou encarroçados até 31 de dezembro de 2016 deverão cumprir os requisitos mencionados nesta resolução a partir de janeiro de 2018, facultado sua antecipação. Artigo 13. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no CTB. Você já sabe, artigo 69, quando transitar com dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados. Artigo 230, inciso 9, quando for constatada a falta dos dispositivos obrigatórios de fixação fabricados para amarração de cargas ou mecanismo de tensionamento, quando aplicável, quando portar dispositivos obrigatórios de fixação em mau estado de conservação, quando utilizar cordas com dispositivo de amarração de carga em substituição de dispositivos de fixação previsto nesta resolução. Decore o artigo 230, inciso 9, vá lá no CTB e veja, meu guerreiro, minha guerreira, esse dispositivo legal. O C, artigo 230, inciso 10, quando utilizar a passagem do dispositivo de fixação pelo lado externo das guardas laterais nos veículos do tipo carroceria aberta
com guardas laterais rebatíveis quando utilizar o dispositivo de fixação com os pontos de ancoragem não fixados nas travessas da estrutura da carroceria ou com os pontos de ancoragem em desacordo com os dispositivos do anexo 1D, artigo 235, quando transportar carga ultrapassando a altura do painel frontal. Isso mesmo, não existindo a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. Estratégia para a sua prova, artigo 235, vá lá no CTB, meu guerreiro, e veja que diz quando transportar carga ultrapassando a altura do painel frontal, existindo a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. Acabamos de ver lá na figura ilustrativa, artigo 237, o letra I diz aqui, quando for constatada a ausência da placa ou adesivo de identificação contendo o nome CNPJ do fabricante dos pontos de amarração previstas no item 5 do anexo 1, não vai cair anexo dessa resolução na sua prova, fosse honra, meu guerreiro, minha guerreira. Foi rápido essa parte final, porque despencam menos na prova e da sua obrigação você ir lá no CTB e ver todos esses dispositivos legais, principalmente o artigo 235, estratégico para a sua prova, meu guerreiro, minha guerreira. Assim mesmo, é o decoreba, guarda as partes principais, o que mais despencam nas provas. Eu repito, recapitulo de novo, meu guerreiro, para fixar na mente o que não é muito importante, leitura rápida, estratégia, que vai se cai, você tenta se lembrar, opa, aqui é assim que se estuda, fosse honra. Chegamos ao final da resolução 552, espero que tenha gostado, meu guerreiro, minha guerreira. Deus é bom e ama você, continue focado no seu objetivo, porque você vai vencer, você é guerreiro, você é guerreira, você está perto da sua vitória. Lembre-se também de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão, você vai continuar lutando, batalhando até conquistar o seu objetivo, o seu grande sonho, meu guerreiro. Você, guerreira, chegou até nesse caminho, já está estudando bastante, já faz tempo, só mais precisa um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque você vai vencer. Eu venci, venho de bairros humildes, meu guerreiro, já fui vendedor de picolé, de pipoca, N coisas, já fui carteiro policial militar, meu guerreiro, servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, serviço de forças armadas, meu guerreiro, fui carteiro, atualmente sou policial civil, meu guerreiro. Ó, aqui cursando direito, meu guerreiro, minha guerreira, sonhando amanhã ser promotor, delegado, juiz, vou fazer PF, PRF, gravando aqui, postando no canal Robson Concursos para ajudar as vidas que precisam, meu guerreiro, minha guerreira. Você não vai desistir. Por quê? Você, guerreiro, você tem um propósito, tem um objetivo, está lutando, plantando a boa semente todos os dias para amanhã cantar a vitória. Não ligue para os fofoqueiros. Deixa os fofoqueiros de lado. Amanhã esses fofoqueiros e as fofoqueiras vão ser testemunhos e telespectadores do seu sucesso. Você vai estar brilhando no palco e eles na plateia e aplaudindo. Ah, que menino inteligente, que menina inteligente. Continue firme e forte no seu objetivo, porque você, guerreiro e guerreira, você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos, meu guerreiro. Se gostou, se inscreve no canal Robson Concursos, segue meu Instagram Robson Concursos, meu Facebook Robson Concursos RDM. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Deus é bom, irmão, você vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. E até a próxima resolução, querendo Deus, fosse honra.